Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Talvez a sua pergunta hoje: onde está Deus, né? Onde está Deus diante de tanto tragédias, diante de tanto mal, diante de tanta falta de amor com o ser humano? Onde é que está o Senhor? Talvez essa é a sua pergunta. Eu quero convidar você aí comigo até o fim desse vídeo. Eu tenho que falar algo muito sério aqui. Se você não é daqueles que valoriza mais as porqueiras que tem na rede social, as coisas que não edificam, vamos comigo até o fim. Vamos comigo até o fim, que eu vou te falar algo muito sério. Onde está Deus? Se você é daqueles que não valoriza tanto a palavra de Deus, mas valoriza qualquer outro lixo que tem aí nas redes sociais, porque tá cheio, você sabe disso. Você tem consciência, você sabe. Mas mesmo se você é desses, eu quero convidar você hoje a abrir uma exceção. Vem comigo, vamos comigo. Eu não vou me apresentar aqui não, porque se eu for me apresentar, você já não vai querer ouvir. Porque infelizmente os escândalos hoje estão tão grandes. Pessoas que não valorizam o chamado de Deus. Pessoas que têm preocupado mais com seguidores. Pessoas que estão preocupadas mais com recursos do que levar as pessoas a um arrependimento. Levar as pessoas a serem salvas da condenação que vai vir sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, se você é desses, eu quero convidar você a abrir uma exceção. Talvez é o que você está precisando ouvir. As suas dúvidas podem cessar hoje mesmo. Amém? Vamos lá então. Talvez a sua pergunta, como a de muitas pessoas, é essa hoje: onde é que está Deus diante de todas as coisas? Eu vou te responder: onde está o Senhor. O Senhor, querido, Ele continua no mesmo local. No mesmo local de quando Sodoma e Gomorra foi destruído. A cidade toda destruída. Foi salva apenas uma família. E, aliás, nem completa, né? Não vou falar essa história hoje. O Senhor, Ele continua no mesmo local que quando foi salvo somente a família de Noé. E os animais. E todos ali, toda aquela cidade, todos ali foram destruídos. Morreram afogados, preferindo viver uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus, vivendo uma vida que agrada somente o seu ventre, somente a vontade delas. O Senhor estava no mesmo local. O Senhor, Ele continua no mesmo lugar. O Senhor continua no mesmo lugar, esperando que você se arrependa, esperando que a humanidade se volte para Ele, esperando que aquele pecador que hoje está preocupado com recurso, aquele pecador que está preocupado com seguidores, o Senhor continua no mesmo local que está hoje aquele pecador, aquela pecadora que está hoje se expondo os seus corpos nus na rede social. Elas fazem outras coisas, mas a finalidade delas é chamar a atenção, expondo as suas partes íntimas. O Senhor continua no mesmo local, triste. Quando os governantes assinam propostas que Deus não se agrada. Por exemplo, o aborto. O não ensinar a palavra nas escolas, mas aceitam ensinar nos presídios. Quando querem obrigar os padres e os pastores a casar homem com homem, mulher com mulher. O Senhor continua no mesmo lugar, triste. O Senhor continua no mesmo lugar quando os líderes criam leis que entristece a Deus, leis acima da palavra de Deus. O Senhor continua no mesmo lugar
onde as religiões aceitas criam regras, ensinam coisas que não está na palavra. Isso são seita. Isso são seitas. Ah, pastor, é uma religião, não interessa, é uma igreja, não interessa, mas tudo aquilo que é ensinado além da palavra é seita e Deus abomina. A palavra que deve ser ensinada está aqui. Aqui. Deus odeia isso. O Senhor reprova esses tipos de coisas. Não se iluda. Se aonde você está te ensina não está aqui, usam livros próprios, cuidado, sai deste lugar, vai para a igreja que prega o evangelho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sai deste lugar, porque esse lugar está condenado. Este lugar, se não se arrepender e voltar o verdadeiro evangelho, vai para o inferno, vai ser condenado com Lúcifer, com Satanás, ou o diabo que seja. Os seus seguidores, os anjos caídos, os demônios, todos eles, o falso profeta, o falso mestre, todos eles serão. E se você está nesses lugares que não ensina a verdadeira palavra de Deus, você também está no caminho ruim. Se arrependa, procure um lugar que prega o verdadeiro evangelho. Eu quero voltar aqui, o Senhor continua no mesmo local. Fazendo o quê? O Senhor continua com os ouvidos abertos, com os braços estendidos para você. Você acha que a vontade de Deus é que aquele povo fosse destruído? Que Deus é esse? Que cria o ser humano tão perfeito, que cria o animal, que criou todo esse mundo tão esplêndido. Você acha que Deus é esse que quer que as pessoas morrem antes do tempo? Você quer que as pessoas sofrem? Você acha que esse Deus quer isso? Claro que não! Mas a resposta é: por que Deus não faz nada? Porque você não faz nada a favor do Senhor. Vocês têm assinado as leis que Deus abomina. Vocês têm apoiado aquilo que Deus abomina, que Deus odeia. As nações até hoje que falaram, que pregaram, que ensinaram as coisas que Deus não quer, se deram mal. As nações que não têm seguido essas leis do Senhor, todas elas até hoje têm se dado mal. O próprio povo de Israel, o povo da promessa, tem sofrido. Foram destruídos, foram separados por causa da sua rebeldia, por causa da sua insensatez, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, por causa da imoralidade. Por causa de uma liderança ruim, uma liderança que só pensava em si próprio. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 1. No início ali de Isaías já fala isso. Nos nossos dias não é diferente. Você acha que Deus se alegra quando vê uma família sendo destruída? Pelos homens maus, pela natureza, pela chuva, pelas tragédias. Deus não se agrada, Deus se entristece com isso. Mas Ele não pode interferir se você não vem ao favor dEle. Se você não se arrepende, se você não fala com Ele, Deus não pode. Deus convida você, Deus nos convida a nos arrepender dos nossos pecados, a da idolatria. Deus nos ama tanto, que Deus não quer que você se apegue a nada para ter comunhão com Ele. Ele é o único. Deus nos ensina na sua palavra, o único. Ei, o único. O único que nos dá acesso a Ele através do Filho dEle. O único, ei. Nem um apóstolo, nem um santo, nem um profeta. O líder espiritual pode te ajudar. O líder que segue essas leis pode te ajudar. Mas o Senhor não quer que você se apegue, que você use nem um santo, nem uma imagem, nem um ídolo, nem o Maomé, nem o Buda, nada, nem uma religião, nada. O único que você precisa é de Jesus Cristo, é do Filho dEle, é dEle. Ele não divide a glória dEle com ninguém. O povo de Israel foram destruídos, foram saqueados. A nação foi destruída por outros reinos,
Porque estavam vivendo em desobediência, estavam vivendo em idolatria. E é isso que reserva a humanidade também nos nossos dias. É isso que está reservado para o mundo breve. E você quer ser destruído também? A única maneira de você não ir, de você também não ser alcançado pela ira de Deus, é recebendo o Filho de Deus. É recebendo Jesus como único e suficiente e eterno Salvador da sua vida. É você se arrepender dos seus pecados. O Senhor te convida nesta manhã a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Abandonar todos os pactos, todas as religiões, todas as seitas, todas as imagens, todos os ídolos. É o Senhor que convida. Leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, acredita na palavra de Deus, que é a verdade. Você pode hoje ver o que está acontecendo. Está escrito aqui, ó. Está escrito: Deus não se agrada do que está acontecendo. Não se entristeça com Deus, não se revolte com Deus. O mal que acontece hoje, as divisões, as mortes, não é por causa do Senhor, é por causa do próprio homem. É por causa do próprio homem. É por causa da maldade do próprio homem. Mas há esperança. Eu quero deixar 3 versículos para você. Preste atenção nesse versículo aqui. Mesmo depois de Deus, se você ler o livro de Isaías capítulo 1, você vai ver. O povo vivia numa hipocrisia. O povo de Jerusalém vivia da imoralidade, no adultério, na fornicação. Vivia pecando, porque pecado é tudo isso. Pecado não é apenas homem com mulher, mulher com mulher. Adultério, fornicação. Tudo isso é pecado, tudo isso leva para o inferno. Mais cedo ou mais tarde, isso vai levar você para o inferno, se você se encontra nessa situação. Se você se encontra dominado pelos vícios, das drogas, da bebedeira. Se você continua nessas cadeias, você precisa pedir para que o Senhor te liberte disso. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Existe a doença física, sim. Mas a maioria delas foi colocado pelo próprio diabo. A maioria delas, ela entra por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Tem algo que Deus permite. Tem algo que Deus, se for o plano dele de curar, ele vai curar. Mas tem algo que entrou por causa do pecado. O pecado. Base bíblica. O paralítico do tanque de Betesda. Jesus falou para ele, depois que deu a cura, falou: vai, não peque mais, para que não aconteça outras coisas piores. A mulher que foi pega do adultério falou o quê? Vai, não peques mais. Por que o Senhor falou isso? Algum tipo de enfermidades. Tanque de Betesda e não a mulher que foi pega em adultério. Lógico, aquela consequência foi por causa do pecado mesmo, né? Que ela seria quase apedrejada ali. Quase foi apedrejada, mas não foi. Porque o plano de Deus não é destruir o homem. O plano de Deus não é... Jesus não veio para te destruir. Jesus veio para te salvar, filho. E é o único que pode salvar. É o único que você deve se apegar. É a Cristo Jesus. Não vem com essa historinha, não. Que você aceita Jesus, mas continua idolatrando outros ídolos. A outras religiões, não estoura essa. Deus não divide a glória dele. Jesus é o único caminho, a Bíblia Sagrada diz. Talvez você não aceite. Deus é soberano. Deus é santo. Deus é imutável. Deus não tem mãe. Deus é o criador de tudo. É ridículo você falar que Deus tem mãe. Deus é Deus. Ei, por favor, pense antes de falar as coisas. Por favor, não se ofenda com o que eu estou dizendo, mas coloque na consciência uma coisa dessa. Acorda para a realidade. Se arrependa dos seus maus caminhos. Não viva uma vida de hipocrisia. Falando que tem a Deus, mas vive fazendo as coisas que Deus não se agrada. Por favor.
levando outras pessoas ao erro, levando outras pessoas a cair no pecado, da bebedeira, do adultério, da fornicação, do feminismo, da homossexualidade. Ei, por favor, ei, você tem consciência, acorda para a realidade. O Senhor convida você para se arrepender, como convidou o povo de Israel. Não permita que aconteça com a mesma coisa que aconteceu com eles, que venha acontecer com você, com a sua família. Eu quero te trazer uma palavra de alerta, eu não quero te meter medo, eu quero convidar você a fazer a sua escolha. Essa palavra aqui é para você escolher. Não ache porque sua vida não falte nada. Não ache porque você tem um emprego bom, tem bons recursos, que está tudo certo para você, não. Isso não quer dizer que as mãos de Deus estão para você, porque o diabo também pode te dar o que você precisa para você não ter necessidade de Deus. Não fique pensando que porque você tem boas ações, você diz não fazer mal para as pessoas, na verdade até alguém fazer mal para você, né? O Senhor, isso é obrigação sua, de fazer o certo, de ter uma vida correta. Isso não dá salvação, isso não garante salvação para ninguém. A única salvação, a única vida plana que agrada a Deus é o Jesus. O único que garante é Jesus Cristo. Ele sim, Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por você. Foi Ele que sofreu na cruz. Foi Ele que carregou uma coroa de espinho, jorrando sangue na sua cabeça. Foi Ele que levou um monte de chibatada nas costas por você. Foi Ele que sofreu lá na cruz. Foi Ele que teve as suas mãos furadas. Foi Ele. Não foi mais ninguém, querido. Acorde para a realidade. Larga de hipocrisia. Toma vergonha na cara. Para de dar glória para quem não merece, para quem não sofreu por você. Alguém tinha que sofrer. Alguém tinha que sofrer para você não sofrer. Se você quer sair hoje fora, se você quer viver fora do sofrimento que vai vir, se você não quer participar da ira de Deus, se arrependa, entrega a sua vida a Jesus Cristo e siga os seus mandamentos da forma correta, não pela metade. Não vive uma vida de hipocrisia falando que crê em Jesus, mas vive pecando, vive uma vida para satisfazer o seu ventre, satisfazer os seus desejos. A conversão, a nossa crença verdadeira em Cristo, nós precisamos abrir mão de algo. Você quer servir a Deus, mas não quer abrir mão de nada? Você quer servir a Deus e quer viver como um ímpio? Um ímpio como alguém que não crê? Você está enganado. Acorde para a vida. A conversão exige nós carregar nossa cruz. E a nossa cruz é abrir mão dos vícios, abrir mão do pecado para agradar a Deus. Mesmo não sendo perfeitos, mas nós vamos viver uma vida para agradar a Deus. Vamos nos esforçar, vamos fazer a nossa parte. O Senhor sofreu para você não sofrer. Então, acorde para a vida, filho. O Senhor continua no mesmo lugar, aguardando alguém se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia Sagrada diz lá em Isaías capítulo 1, no versículo 18 ao 20, diz assim: então, Jesus convida o povo, Deus convida o povo a ver o perdão. Deus te convida, Deus te chama a viver uma vida que agrada a Ele, a pedir perdão. Diz assim: então sim, vinde, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão alvos como a neve, através de Jesus. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como lã, através do que Jesus fez na cruz, através dele. Versículo 19 diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados a espadas, porque a boca do Senhor diz. O Senhor falou para eles: ei, se vocês quiserem uma vida abençoada, uma vida de alegria, vocês vão ter. Porém, se quiser viver na desobediência, terão consequências. Hoje o mundo vive assim.
E você quer culpar Deus? Você quer culpar Deus pelo mal que acontece na humanidade? Pelo sofrimento, pelas criancinhas que sofrem? Pelo mal. Quando eu falo mal, imagina aí qualquer tipo de mal. Você acha que Deus ele está no trono. Deus se entristece com isso. Mas Ele não pode fazer nada enquanto você não dá oportunidade para Ele fazer algo na sua vida. Deus não pode fazer nada, Deus não pode vir ao favor de um país, de uma nação, enquanto a liderança não se volta para Ele. Por isso é necessário que você se volte para o Senhor. Você se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus atos errados e se volte para Deus. O Evangelho de João 10:10 diz assim que o ladrão veio senão somente para roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo, é Satanás. Não vem com essa história dizer que não é ele sim, ele que veio. E os que servem o Satanás veio nessa mesma finalidade. Mas o Senhor continua dizendo que o bom pastor, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida plena e com abundância. Nós só vamos viver uma vida plena com abundância através do Filho de Deus. Não é através de nada mais. É através de Jesus. Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Só foi Ele. Acorda para a vida. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Foi o Filho de Deus que sofreu por você e por mim. Alabassuri andaraia. Erebacanto nebe arabassuri canto naia sebe arabadai. Foi Jesus. Foi Jesus que pagou um preço na cruz por você. Jesus pagou um preço para te resgatar. Acorde. Amém. Aleluia. É o nome de Jesus que tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine os seus pensamentos. Que Deus traz visão. Visão espiritual para você compreender. O que eu estou falando aqui é a pura verdade. Que Deus abre os seus ouvidos para você ouvir mais a voz do Senhor. Aleluia. Que essas palavras te levem a tomar o posicionamento, a se arrepender dos seus maus caminhos, das suas atitudes erradas, de pensar apenas só em si e de parar de culpar a Deus pelo que está acontecendo na humanidade e culpar a você mesmo ou a mesmo povo ou a mesmo quem vive em desobediência a Deus. Se arrependa quanto antes. Jesus está voltando. Esse dia está cada dia mais nítido. Está cada dia mais claro. Acorde. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Se você gostou, curta, compartilha. Para que outros sejam ouvidos também com a palavra de Deus. Forte abraço. Beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Não fique triste. Não fique magoado comigo. Porque essa é a verdade. É a palavra de Deus. Então, se você tiver que ficar brabo, não é por mim. Só apenas obedeço. Fique na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Fique na paz. Tchau, tchau.